Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Na Paraíba, a saúde é para todas. Sim, para todas. É por isso que o governo está construindo o Hospital da Mulher em João Pessoa e o Hospital da Mulher em Campina Grande. Também vai construir o Hospital da Mulher do Sertão, na cidade de Souza, com UTIs pediátrica e neonatal, cirurgias ginecológicas eletivas e todo o cuidado que as paraibanas merecem. Viva nosso melhor momento na saúde. Governo da Paraíba. No Brasil, 1 em cada 4 mulheres sofre violência obstétrica, antes, durante ou depois do parto. Agressões físicas e verbais, humilhação, negligência e desinformação são exemplos de violência obstétrica. A vida não pode começar com violência. Denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa da Paraíba e Ministério Público. E assim, leva o título de novo, agora pela 6ª vez. É Hexa! É Hexa! O Hexa é nosso. Vem pra BrisaNet, líder em satisfação pela 6ª vez, segundo a Anatel. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um podcast Fique Bem e eu quero contar com a audiência de todos vocês através das nossas plataformas digitais @TV Sol Patos, no Instagram, YouTube, Facebook e também nos nossos canais de TV, pela Brisa TV no canal 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LM TV no canal 2 para toda a região do Cariri. Espero que vocês possam compartilhar esse programa e possam entender o contexto em que vamos abordar hoje, que é um contexto extremamente importante. Então vamos falar sobre a psicologia e a espiritualidade. Como esse processo ele pode auxiliar no enfrentamento da dor do luto. E é um tema extremamente importante nesses dias atuais, porque a gente consegue ver tantas pessoas que passam por esse processo de luto, mas muitas vezes não sabem lidar com ele. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que Gabriele Alves, psicóloga clínica, vai estar aqui com a gente falando sobre esses aspectos do processo da dor do luto, também da psicologia, como a espiritualidade ela também pode ajudar nesse processo. Seja bem-vinda, Gabriele. Obrigada pelo convite, Deise, obrigada a todos que estão aí nos assistindo e é um prazer estar aqui, né, na minha casa, em Patos, e falar sobre um tema tão importante e pouco, né, debatido nesses últimos, vamos dizer assim, tempos da psicologia. Então, para mim é realmente um grande prazer estar por aqui. É um prazer receber Gabriele, porque além dela ser psicóloga, ela também vive a experiência do luto propriamente dito. Então, essa fala dela, gente, vai ser extremamente importante para que vocês possam entender todo esse contexto. Mas, Gabriele, para que a gente possa começar um pouco, eu queria que você falasse um pouco sobre quem é você. Meu nome é Gabriele Alves, sou psicóloga clínica, né? Inclusive fui colega da nossa querida Deise. Hoje eu atendo em Patos e atendo em Natal. Na verdade, eu me formei aqui, na FIP, e após um ano de formatura eu migrei para Natal, e nesses 7 anos eu fiquei por lá, e agora retomei para a minha terra para voltar a atender. Então, sou psicóloga clínica, tenho pós-graduação em neuropsicologia, estou pós-graduando em ciências da religião, e algumas coisas aí que a gente vai aprendendo ao longo do dia. Hoje eu estou apenas na clínica, não mais no ambiente público. Quando eu morava aqui, eu trabalhava no NASF, mas hoje eu estou apenas no ambiente clínico mesmo, atendendo adultos e principalmente enlutados. Que maravilha, tá vendo? Nós precisamos, né, de profissionais assim, gente, porque a demanda, ela, infelizmente, né, ela tem crescido muito e a gente precisa de pessoas qualificadas para atender esse público que tanto precisa
de terapia, né? Precisa dessa orientação para ressignificar essa dor, né, Gabriele? Hoje é importantíssimo, Deise, porque quando a gente pensa em psicologia hoje, a gente não mais se fecha nos transtornos nem nas síndromes, né? Então, todas as vezes que a gente se depara com esses temas que são temas do senso comum, do dia a dia, da rotina, a gente consegue ver como a psicologia hoje consegue abraçar também demandas que antes ninguém pensava. Eu preciso fazer terapia porque estou num processo de luto. Mas sim, questão de autoconhecimento, questão de todas as fases da nossa vida, a gente precisa de um auxílio. E, na realidade, o que é esse luto? Gabi, fala aí pra gente. O luto é uma dor que não passa, né? Eu costumo dizer que a gente não tem que lutar contra o luto. A gente precisa aprender a caminhar com ele. E muitas vezes esse processo de tentar não sentir a dor, esse processo de não lembrar, ou muitas vezes o inverso, de guardar as memórias de uma forma mais potencializada, ele acaba nos deixando em um conflito interno. A gente precisa entender que quando a gente abraça o luto, isso não quer dizer que a gente aceita a dor, que a gente está ali querendo que essa dor seja real. Não, aceitar esse processo do luto é você entender que é uma dor que você não tem controle. Você não tem domínio sobre essa dor. Mas a partir desse processo de aceitação, você começa a tentar caminhar, continuar a sua rotina, carregando essa dor que, infelizmente, não tem como a gente deixar ela guardadinha, né? Onde a gente vai, em algum momento, alguma lembrança, ela vem, algum gatilho acontece ali e realmente você não se dá conta da força que você tem para tentar controlar esse gatilho. Gente, eu sempre digo isso, né? O luto, às vezes, ele faz a gente chorar no meio da rua, mas não tem problema, né? O problema é a gente tentar não ser humano e engolir aquela dor. Exatamente. E, Gabriela, eu queria que você contasse um pouco aqui pra gente sobre a sua experiência, né? Eu sempre falo assim que, apesar de sermos profissionais, nós também temos uma vida e vivemos experiências, tanto boas quanto ruins, né? Infelizmente. Mas eu queria que você contasse a sua experiência do seu luto, da sua perda, da ausência que o seu irmão, ele hoje tem na sua vida. Eu queria que você contasse para que as pessoas entendessem que você, além de você entender de forma teórica, você também tem na prática essa dor. Eu acabei guardando a minha teoria no bolso, né? Eu fui pega muito de surpresa, assim, o falecimento de segundo foi muito rápido. Ele adoeceu num domingo, ele foi internado e na outra sexta-feira da outra semana ele, né, eu digo que ele retomou para casa. Mas toda a minha teoria, naquele momento, naquele processo dos 8 dias, vamos colocar assim, da internação para o falecimento, a minha teoria, ela estava literalmente guardada numa gaveta. E nem se eu quisesse abrir, eu conseguiria. E foi nesse momento dessa semana especial que eu comecei a perceber o que eu já falava muito sobre a espiritualidade. Eu comecei a perceber o quanto aquele momento de meditação, né, de oração, ele começava a me trazer uma fortaleza que eu não imaginava que eu teria, nem que eu conseguiria humanamente. Então eu comecei a perceber que a minha teoria estava guardadinha, mas a questão da espiritualidade, que eu sempre acreditei muito, é algo muito forte em mim, ela começou a me provar aquilo que eu sempre falava para os outros. Você precisa de um momento sagrado, eu chamo que é o nosso momento sagrado. E aqui, gente, eu sempre pontuo, independente da religião, né? A espiritualidade é algo muito maior. A religião é algo que cada um individualmente abraça, a espiritualidade é algo mais amplo. Então, quando eu comecei a perceber que eu precisava estar num momento de oração, que eu precisava estar mais centrada, mesmo em meio à dúvida gigantesca, se ele ficaria ou se realmente ele iria falecer, eu comecei a perceber que eu conseguia encontrar um norte, mesmo em meio a tanta dor. E foi esse norte que foi me ajudando a orientar a minha mãe, orientar a minha irmã, fazer todo aquele processo burocrático que é horrível, né? Eu digo que no meio da dor, o processo burocrático, ele nos dilacera ainda mais. E hoje, quando eu olho para trás, eu percebo que o que me segurou, o que me sustentou foi essa espiritualidade, né? Eu quem recebi a notícia, eu quem tive que transmitir para os meus sobrinhos, né? São crianças ainda. E naquele momento, hoje eu percebo que não tinha como ser apenas Gabriele humana ali. Existia algo a mais, existia uma força interior muito grande, existia uma fortaleza interior. E a partir do momento que houve o sepultamento, eu lembro perfeitamente que após o sepultamento eu desmoronei. E aí eu começo a perceber o quanto a nossa força interior ela vai sendo, né, vai nos reabastecendo e vai nos dando essa firmeza de, em meio à dor, a gente conseguir fazer tudo aquilo que precisa ser feito de uma forma mais racional, apesar da emoção estar ali desregulada. E isso é importante a gente lembrar. As nossas emoções, elas estão sempre presentes, mas a espiritualidade, ela também nos entrega essa autorregulação que nos dá um pouco de racionalidade em meio à dor. E hoje eu percebo, eu consegui ser racional mesmo diante de uma dor tamanha.
né? E aí, após aquele período que eu percebi que não, agora eu posso ser apenas emoção, agora eu posso ser Gabriela irmã, né? A Gabriela que está realmente com a dor. E aí foi quando veio realmente todas as minhas questões, que hoje eu vejo que o meu luto, essa dor maior, mais dilacerante, ele se estendeu após o sepultamento, né? Durante o período do adoecimento, da internação, não, eu estava bem. Mas aí após, quando tudo se oficializou, vamos dizer assim, realmente eu percebi que a minha emoção ali, ela explodiu. E você pôde, de fato, sentir, né? Exato. Que é algo também que a gente percebe muito, e o fato de você ser psicóloga, eu acredito que muitas pessoas ao redor querem sempre aquele equilíbrio, né? Ah, mas você é psicóloga, mas você está chorando, mas você não entende os processos. Como é separar a sua profissão da sua vida pessoal? Desde eu costumo falar que quando existe uma emoção muito mais forte dentro da gente, principalmente um vínculo, né, e um parentesco sanguíneo mesmo, a minha profissão ela nunca consegue ter mais força do que isso. Então, mesmo que eu quisesse ser psicóloga naquele momento, eu não conseguiria. Porque emocionalmente, o vínculo afetivo com meu irmão, eu não preciso nem explicar. Sim. Então, assim, a psicóloga, ela não consegue adentrar na sua casa como psicóloga. Às vezes as pessoas nos encontram e elas cobram muito isso. E seus filhos devem ser bem educados. Sim. Você é psicóloga. E, gente, eu sou mãe, né? Eu sou psicóloga na clínica. Então, quando a gente consegue fazer um pouco dessa divisão de em cada lugar eu tenho uma função, a gente consegue entender que a psicóloga ali, ela chora com a dor do luto. E, inclusive, eu lembro que logo em seguida, após o falecimento dele, eu passei uns 6 meses sem pegar nenhuma demanda de luto. Né? Porque eu não conseguiria estar ali como psicóloga e separar, eu também estava vivenciando a mesma dor. E aí eu passei uns 6 meses sem pegar nenhuma demanda de luto, porque ali eu sabia que ia acontecer alguma transferência. Então, eu resolvi dar uma pausa. Ótimo, isso é maravilhoso, né? A gente tocar aquela alma entendendo que nós precisamos estar bem, né, Gabriela? E não tem como a gente não estar bem e estar ali atendendo pessoas que também a gente vai, de alguma forma, sentir essa dor, né? Essa dor do outro. Porque às vezes as pessoas pensam que o psicólogo, ele está ali, mas ele está a par da vida daquela pessoa que vem até a gente, né? E não é assim. Não, jamais. Eu acredito que quando o psicólogo está nesse lugar, ele não está bem. Quando a gente não sente a dor do outro, a gente não está bem. Então, o que acontece é que a gente, de uma forma mais empática e profissional, a gente vai até o outro, mas a gente retoma para o nosso lugar. Mas isso não significa que quando a gente sai do consultório, você também é psicólogo, eu sei que você pode confirmar isso. Quando a gente sai do consultório, a gente não pensa naquele paciente. Sim. A gente não pensa, ou pelo menos deseja, eu espero que fique tudo bem. Né? Porque somos humanos, então, independente da profissão ou não, a gente também sente. E aí, quando a gente está vivenciando um processo de luta e a gente se depara com alguém que também está com aquela mesma dor, não tem como não se misturar. Então é necessário um pouco, né? Não, vou ficar um pouco mais reclusa, depois eu retomo. Inclusive, nesse meu fiquei um pouco mais reclusa, eu precisei intensificar a minha terapia. Né? As pessoas também acabam confundindo, acredito que a gente não faz terapia. Mas eu precisei muito intensificar a minha terapia para poder ficar bem e retomar o consultório nessa demanda do luto. Exatamente. E depois que já se passaram-se 3 anos, 3 né? Anos. Amanhã já se completa esses 3 anos da partida de segundo, Gabriele, como é que você enxerga hoje, né? Durante esse tempo que já passou? Como é que você sente? É do mesmo jeito? É menos intenso? É mais intenso? Como é que você organizou isso? Eu costumo falar que antes, na minha teoria, eu sempre olhava e lia muito sobre as fases do luto. Né? E hoje, 3 anos após, eu percebo que, pelo menos individualmente, e alguns pacientes também eu percebo isso, eu não vivenciei ou eu não consigo distinguir qual fase eu estou ou qual fase eu estive. Porque muitas vezes eu me pego pensando, será que ele chega agora? Né? E eu preciso fazer uma tomada de consciência e lembrar, não, ele não está aqui. Então, a memória dele é muito viva. Na nossa casa, na nossa família, com os nossos sobrinhos, é sempre muito viva essa memória dele. E hoje eu percebo que isso, querendo ou não, me dá uma sustentação. Né? É claro que em meio à dor, em meio a alguns dias mais saudosos, como amanhã, a gente já acorda pensando nisso, se ele estivesse aqui. Mas essas fases do luto que a gente vê tanto na teoria de negação, de rejeição, todas essas fases, elas acabam meio que se misturando. Elas vão mesclando ali durante esse tempo que vai passando. Então, nesses 3 anos, eu percebo que eu vivi uma mescla. Tem dias que eu acordo e eu penso que ele vai chegar para tomar café. Isso é uma negação. Nas fases, quando a gente lê, é uma negação. E em seguida, eu tomo consciência e digo, não, ele não está aqui. Está tudo bem. Então, eu consigo perceber que existe uma mescla nessas fases do luto. E que é importante a gente ter consciência disso para que a gente não comece a se cobrar o dia que a gente se acorda um pouco mais saudosa e negando, para que a gente não ache que retrocedeu. Não. É um dia de cada vez e, às vezes, essas fases ela vêm durante o dia inteiro. E, Gabriela, existe um tempo para o luto ser curado?
Eu acredito que o luto não se cura, né? Hoje, a partir da minha experiência, eu acredito que o luto ele é uma dor que a gente vai aprender a carregar e a conviver com ela. Eu gosto de fazer muitas metáforas e algumas vezes eu disse que o luto é como um quartinho da minha casa. Eu sei que se eu entrar ali, eu vou chorar bastante. E tem dias que eu quero entrar naquele quarto, tem dias que eu não quero nem olhar para a porta. Então, ele faz parte de mim. Hoje eu percebo que o luto ele faz parte de mim. Eu consigo falar hoje de forma mais tranquila, o tempo também foi espaçando mais aquela desregulação emocional. Sim. Mas não significa que não tenha dia que eu não consiga falar. Uhum. Então, o luto não é algo que passe, mas a gente precisa aprender a passar com ele o resto da vida que a gente ficou aqui. Como é que a gente pode separar, né, a questão de estar enlutada, mas entre, eu sempre vejo dois polos no luto, né? A dor e a saudade. Quando é que a gente está nesses polos, na dor e na saudade? Como é que a gente percebe se é dor ou se é saudade? Porque muitas vezes as pessoas confundem muito e acham que é a mesma coisa. Né? Diferencia pra gente o que é essa dor e o que é essa saudade. Na maioria das vezes você vai conseguir diferenciar quando você entender. Quando você vê uma foto, uma lembrança, é saudade. Né? O que sempre quando vem saudade vem um pouco de dor. Ou em algum momento quando você acorda e você deseja ir em busca dessas lembranças, você acordou Sim. com saudade. A dor geralmente ela acontece quando alguém vem falar com a gente, né? E a gente entra naquela fase ali de novo, de sentir novamente todas as emoções de uma forma muito inesperada. Então na maioria das vezes a saudade ela é algo meio que previsto. Eu acordo e eu busco recordações, ou eu encontro recordações e elas me trazem as lembranças. A dor não. Na maioria das vezes a dor ela é inesperada. Porém, na saudade, algumas vezes acontece um pouco de dor, né? Se você tem saudade e você começa a ver lembranças, você queria que aquela pessoa estivesse aqui. Então, a dor, ela acaba pontuando também um pouquinho nesse tempo de saudade. E como é que a gente pode perceber se a pessoa enlutada, ela está precisando de terapia ou não? Porque muitas vezes as pessoas olham e dizem, não, mas é um luto, o luto não precisa de tratamento, né? Mas eu vou passar por isso, não importa se vai ser 1 mês, 1 ano, 10 anos. Como é que a gente pode pontuar uma pessoa que está precisando de terapia em torno do luto? Nós começamos a perceber, e é algo muito visível, é só você começar a observar os detalhes, que todas as pessoas que não superaram o processo do luto, inclusive existe agora, né, em algumas novas configurações, a síndrome do luto, que é quando o indivíduo ele passa mais de 365 dias, passa mais de 1 ano, e ele continua com as mesmas desregulações emocionais na época do luto, né, no início do luto. Então, quando você perceber que alguém não conseguiu dar continuidade, principalmente a esse autocuidado, a sua vida individual, essa pessoa precisa de um cuidado mais atento e muitas vezes uma terapia mais intensiva. Porque está todas as vezes, todos os dias ali fazendo com que ela morra aos poucos em vida e ela não consiga se cuidar. Então, a mesma fragilidade do início, ela se repete por 1 ano. Então, é importante olhar esse prazo. A síndrome do luto, ela vai até 365 dias após o falecimento. Então, após o falecimento, se você percebe que aquela pessoa não conseguiu se reerguer, não conseguiu voltar à sua rotina, não conseguiu essa rotina de autocuidado, é importante ter um olhar atento e buscar ajuda profissional. E isso acontece muito nas mudanças de comportamento, né? Por exemplo, as pessoas que vivem o processo de luto, por exemplo, tem muitas pessoas que não conseguem ir para uma festa, não conseguem mais se arrumar, não conseguem sorrir. Mas porque por trás disso também tem muito um sentido de culpa. Não, eu não posso fazer isso porque a pessoa que eu amava foi embora. Como é que a gente lida com esses tipos de comportamento? Eu gosto de fazer uma pergunta bem cirúrgica mesmo, quando algum paciente me traz isso, e até para mim mesmo. Eu faço, se você sentasse com a pessoa que você mais ama hoje, essa que faleceu, e você perguntasse a ela, como que você quer que eu continue? Sim. Ela não iria dizer que você continua chorando. Uhum. Ela não iria. Ela iria pedir que você se cuidasse, que você desse continuidade à vida, né? Então, é importante você lembrar disso. Muitas vezes a gente fica com a sensação de culpa, eu não posso sorrir, Sim. eu não posso comemorar, eu não posso mais fazer nada, porque é como uma sensação que você está traindo aquela pessoa, Sim. está traindo a sua dor. Sim. Mas muitas vezes é um ato de sabotagem. Então, lembrem disso, né? Como essa pessoa que faleceu gostaria que você continuasse? E continue. Ela precisa que você continue. Como é que a gente deve manter essa questão que sempre as pessoas que estão enlutadas sempre escutam, né? Você precisa seguir sua vida, né? Só que a pessoa que está enlutada, muitas vezes ela escuta isso como um insulto, né? Como uma forma da pessoa não estar se colocando no lugar dela, entendendo que ela ali está sofrendo. Mas esse seguir a vida, de fato, o que é?
lembrem que uma pessoa que está enlutada, tudo que ela menos quer é alguém que venha e imponha ali, né? Porque ela precisa vivenciar cada fase dessa dor. No momento inicial, alguém que perdeu um esposo, ela não quer ouvir siga sua vida, porque inconscientemente ela está ouvindo assim, arranje alguém e recomece. Sim. Né? Substitua. E a gente sabe assim, pessoas são substituíveis, gente, por mais que isso doa. Isso. Mas a gente sabe que emocionalmente é difícil a gente substituir alguém. Então, quando você encontra com alguém que você diz, continue e siga sua vida, primeiro respeite a fase dela. Né? E segundo, pergunte, nesse momento, o que é que você acha que seria melhor para você? O que é que eu posso fazer com você que você se sinta melhor? Para que essa pessoa não perca essa liberdade de escolha. Gente, a dor do luto é algo que nos faz perceber que a gente não tem essa liberdade de escolher, né? Porque se a gente escolhesse, a pessoa continuaria aqui. Claro. E aí, todo esse processo de você chegar e impor, você está tirando mais uma vez a ela a liberdade de escolha. Então, ela não vai bem receber. É importante devolver a ela o que é que você quer fazer agora. O que é que você acha que é melhor? E se você percebe que aquela pessoa quer ficar acamada, quer ficar em casa mais reclusa, vá tentando conversar com ela e apresentar também opções saudáveis de que ela consiga sair de casa, mas nunca impor. A imposição ela é algo muito agressivo para quem está vivenciando uma dor do luto. E quando a pessoa chega assim para quem está nessa fase de luto, que acabou de perder alguém, e é normal você conseguir expressar a emoção do choro, porque é instantâneo, nós não controlamos as nossas emoções. E aí muita gente chega e faz, não, mas não chore. A maioria, né? É isso, exatamente. Isso é algo muito cultural, Daisy. Infelizmente, o choro, ele é algo culturalmente sempre banido na nossa sociedade. E visto de uma forma negativa. Sempre de uma forma negativa. Sim. Uma criança está chorando, a gente já pergunta, o que é que você tem? Né? Chore. A gente precisa começar a permitir esse choro. E aí no processo do luto a gente se depara muito com isso, né? Por que é que você está chorando? Mas ainda está chorando, e ainda eu coloco ainda, né? Exatamente. Mas ainda está chorando tanto tempo, e como a gente estava conversando anteriormente. Gente, para quem vive a dor do luto, o tempo não passa. Não. Parece que foi ontem. Né? E você só sabe quando você realmente entra nesse processo de também vivenciar aquela dor. Sim. Então, se o outro está chorando, acolha. Não questione. Eu sempre falo que o questionamento ele é uma das formas mais invasivas no ser humano. Acolha. Uma hora essa pessoa vai se explicar para você ou não. Né? No momento que alguém está derramando lágrimas ali, você precisa apenas acolher. Não precisa entender, acolha. Sim. Não precisa falar nada. Dê só seu ombro. Isso. Né? Abrace. Diga, não, vai ficar tudo bem. Isso. Pronto, somente. Isso. Né? A gente tem muito essa de entender o choro como um aspecto negativo, porque remete muita fraqueza para algumas pessoas. E eu sempre falo, gente, chorar, em nenhuma literatura eu vi que o choro é fraqueza. Em nenhuma. Né? Pelo contrário, é uma emoção que todos nós sentimos e que nós precisamos expressar de uma forma extremamente natural. Então, quando você conseguir ver alguém chorando, vá ali, pergunte o que é que está acontecendo. E se a pessoa quiser chorar, deixa a pessoa chorar, não fale nada, não precisa falar nada, né? É deixar que o outro sinta essa emoção. Isso, e a gente sempre lembrar que todas as vezes que a gente chora, a gente acaba se tornando um pouco mais forte diante daquela dor, né? Então, o choro não é fraqueza, o choro não é negatividade, o choro é apenas uma forma de expressão que muitas vezes ela não conseguiu falar, ela não conseguiu pontuar ali. Então, apenas acolha. Seu papel é apenas acolher. Se você não consegue acolher, tudo bem, se recolha. Né? Se recolha. Mas não tente ali fazer com que a pessoa vivencie ou tenha o mesmo olhar que você tem. Não, cada um enxerga de uma forma e cada um sente de uma forma. Exatamente. Gabriela, apesar da psicologia ela ser laica, nós podemos direcionar uma forma de espiritualidade, né, para que as pessoas, muitas vezes que chegam ali, estão se sentindo perdidas de forma espiritual. Qual é a importância dessa espiritualidade no processo da terapia? Como é que a gente pode orientar da melhor forma possível para que a pessoa possa também encontrar esse eixo da espiritualidade como fonte de ressignificar a vida? Eu sempre pergunto, Daisy, e aí eu já lanço aqui um questionamento. Você acha realmente que tudo acaba aqui? Exatamente. Né? Qual seria o sentido de acabar aqui? Viktor Frankl fala muito pra gente na logoterapia. A nossa vida, ela transcende, né? É muito maior do que aquilo que a gente imagina. Então, independente da religião, se você acredita numa força da natureza, se você acredita num Deus, se você acredita no universo, enfim, independente da religião, essa base espiritual, ela vem como um sustento para um ser humano. Então, é extremamente necessário que todos os profissionais de saúde mental, eles comecem a apontar que
precisa cuidar da vida espiritual. A gente sempre pede, cuide da sua saúde física, né? Cuide da sua alimentação. E por que não dizer cuide da sua saúde espiritual? Porque essa pessoa, ela precisa de algo maior que a sustente, diante de todas as tempestades que a gente vive na vida, independente do luto. Né? Então, quando a gente olha para esse direcionamento, para esse apontamento, a gente não está levando para uma tendência ou uma inclinação daquilo que é nosso individualmente, mas para algo maior. Você precisa ter saúde espiritual. Você precisa cuidar da sua espiritualidade, porque é uma base maior que lhe sustenta. A logoterapia, ela nos ensina muito isso. Quando a gente começa a entender que tem algo maior que nos sustenta, ela nos dá o quê? Uma firmeza em meio às tribulações que a gente passa aqui. Então, mesmo que eu não consiga mudar aquela situação, nosso grande Viktor Frankl fala isso, eu mudo a mim mesmo para passar por aquela situação. E apenas uma base espiritual consegue nos dar essa sustentabilidade. Não tem como. É impressionante, assim, de 80% dos meus pacientes que têm uma vida espiritual, esses outros 20% que não têm, o processo é muito acelerado. Eu falo isso porque vai fazer 9 anos que eu estou na clínica. Eu já saí da faculdade com esse olhar sobre a espiritualidade. E hoje eu percebo que os meus pacientes que têm uma prática de uma vida espiritual, o processo é muito mais acelerado. Não significa que não vai doer, gente. Que processo terapêutico dói. Mas ele tem uma base de sustentação maior. Então, ele está mais aberto para enfrentar todas as dores, todos os conflitos, né? E quando você não tem uma base de sustentação maior, que é a espiritualidade, você tem medo. Você fica com medo. Então, é importantíssimo começar a pensar: o que é que tem me sustentado? O que é que tem me dado essa fortaleza? O que é que tem criado em mim esse desejo de melhoria? Será que é sua vida espiritual? E se não for, faça uma experiência. Só digo que faça uma experiência, porque o resultado, eu tenho certeza que você vai gostar. Exatamente. E quando essas pessoas que passam por esse processo de luto, que também é algo muito comum de vermos, as pessoas culpam muito Deus, as pessoas culpam a espiritualidade, culpam o sol, a lua, o mar, e ficam muitas vezes sem esperança de mais nada. A fé, ela não existe mais, e muitas pessoas conseguem expressar de forma muito clara mesmo que não acredita mais em tipo de espiritualidade nenhuma. O que fazer? É importante você começar a entender que existe uma maturidade emocional e um desenvolvimento emocional também na sua vida espiritual, né? Não é um Deus carrasco. A gente cresce muito com esse Deus carrasco que tudo nos castiga ou que retira algo, né? É um Deus Pai. Então, muitas vezes eu percebo que algumas pessoas que têm conflito com o Pai acabam, né, também direcionando para que Deus é esse Pai carrasco. Tá, Deus tirou. E agora, será que Deus é um Deus carrasco mesmo? É importante a gente lembrar que Ele também entregou o próprio Filho, por cada um de nós. Então, existe um propósito maior em todas as dores que a gente enfrenta. Existe algo maior que humanamente somos muito limitados para entender. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando a gente começa a internalizar isso, a gente começa a perceber que, independente do nosso entendimento ou não, que a gente tem coisas que a gente não tem entendimento, existe uma dimensão maior sobre aquilo. E aí eu volto para a fala anterior: algo maior me sustenta, independente do meu entendimento ou não. Se você quer ter uma vida espiritual, livre-se da necessidade de entender. Porque existem coisas que você não vai entender. E é incrível como as pessoas vão fazendo muitas perguntas, né? Muitas perguntas, mas e por que eu? E por que minha família? E por que essa pessoa foi? E nessa maré alta de perguntas, você acaba se perdendo e se afogando, né, junto com todas essas perguntas, porque muitas vezes nós não vamos ter essas respostas. Exatamente. E assim, por mais que doa, né, ter essa certeza que a gente não vai ter essa resposta, mas é começar a entender para que eu estou passando por isso. Não é porque, é para que eu estou passando por isso. Existe, às vezes a gente acredita que não, mas todos os dias a gente tem algo novo para aprender. Não tem como. E esse processo de aprendizagem, ele se dá na doença, na alegria, na tristeza, nas perdas, no processo de luto, né? E porque a vida, ela é sempre essa montanha russa, né? Eu sempre crescemos na dor, né? Crescemos na dor, não tem como. Exatamente. Crescemos na dor. E quando a gente começa a entender que o sofrimento é uma escola que a gente vai precisar passar. Se você não passa por essa escola do sofrimento, infelizmente você não amadurece emocionalmente. Porque a criança, ela vem de uma educação que a gente acaba meio que blindando o sofrimento na criança. Então, quando chega na fase adulta, entenda, é uma escola que você vai ter que passar. E a gente gera um crescimento muito grande como pessoa, o olhar para o mundo muda. A gente começa a entender que realmente não levamos nada. Não somos daqui, não viemos para ficar.
Então, existe um processo, inclusive, de desapego a coisas materiais. E é importantíssimo. E se você não passar nunca por isso, como que você vai aprender? Exatamente. Então, tem que amadurecer esse olhar para o sofrimento. As pessoas fogem do sofrimento, e quanto mais eu fujo do sofrimento, mais eu estou ficando imatura, né, internamente. E a gente vai percebendo muito isso. Por exemplo, a gente não fala sobre a morte. Isso, né? A gente perfeito. não fala, a gente está fugindo o tempo todo. Quando morre uma pessoa, um familiar, vem criança, não, você não pode ver, você não pode se aproximar. E eu sempre falo, eu digo, gente, pergunte se a criança quer ver, pergunte se ela vai se sentir bem vendo. Como é que a gente pode lidar com esse processo da finitude, que na realidade é a única certeza que a gente tem, né? Como é que a gente lida com isso, Gabi? É interessante essa sua fala, porque a única certeza que a gente não tem educação para as nossas crianças sobre a morte, né? A gente não costuma, se tornou um assunto tabu. Ninguém fala sobre morte, porque parece que é muito errado falar sobre aquilo ali. Mas, na verdade, a gente começa a tentar fugir de uma dor que a gente já sabe que dói, né? Todas as vezes que a gente encara ela, e não tem como a gente não passar, né, por esse processo, nós somos, gente, né? A planta, ela nasce, cresce, nós também somos seres biológicos. Então, as nossas células também estão a todo momento envelhecendo, e uma hora elas vão morrer. E quando a gente passa por esse processo de educação dentro de casa sobre a finitude da vida, a gente começa a direcionar as nossas crianças a ter uma maturidade sobre isso, né? Não é antecipar uma dor, não tem esse receio de conversar sobre a morte com seus filhos e antecipar uma dor, mas é inclusive um planejamento, né? Para que eles comecem a amadurecer esse olhar de que uma hora eles não vão mais estar com os pais. Eles não vão mais estar, isso é natural, né? Então, todas as vezes que a gente pensa em quais os tipos de educação que a gente está distribuindo dentro da nossa casa, a morte precisa ser incluída. Porque ela é a nossa grande certeza. Ela vai acontecer. Não sabemos quando nem onde, mas ela vai acontecer. E quando a gente fala na questão de educação emocional, que em muitas escolas deveria existir de fato, né? Eu falo de fato porque muitas vezes a gente vê algo muito mesclado. Falar sobre isso é importante, né? Porque quantas crianças elas não ficam órfãs, né? E muitas vezes elas voltam ali para a escola e os amiguinhos, eles não sabem lidar com isso. E aí a criança, ela vai se sentir mais deslocada naquele processo ali porque ela não foi bem acolhida. Eu tenho a sensação, às vezes, desde que a gente se perdeu nesses processos educacionais. Muito. Infelizmente, né? Porque quando a gente olha, é tudo um efeito dominó. Se eu não ensino, se eu não levo essa educação emocional de uma forma que realmente aconteça, eu não falo sobre a frustração, sobre o luto, sobre o perder, se eu não falo sobre essa espiritualidade, eu estou criando um ser humano muito vazio. Eu estou criando um ser humano que ele não entende o que é essa dimensão maior. Então, a gente precisa voltar um pouquinho o olhar e pensar nisso. Que tipo de educação, de fala, eu estou hoje entregando àquelas pessoas que eu encontro? Porque realmente, infelizmente, hoje a psicologia ganhou uma amplitude gigantesca. Mas ainda tem alguns tabus de alguns assuntos que, quando a gente olha, assim, as pessoas têm medo de conversar. As pessoas têm medo de conversar sobre a morte, sobre o abuso, sobre várias outras coisas. Então, ou a gente quebra esses tabus, ou a gente está criando cada vez mais uma geração fragilizada, né? E os responsáveis somos nós, somos adultos. E que de fato não vão saber lidar com perda nenhuma. Nem perda, muitas vezes nem sobre as coisas, né? Aquilo que não é importante. Imagino quando isso é voltado para um ente querido. Né? Então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa direcionar esse sentido mais racional, inclusive, das crianças em torno dessa finitude, para que elas entendam e também possam valorizar. Né, que eu sempre falo, gente, falar sobre morte não é uma tragédia, não, é uma certeza. E a gente precisa trazer isso para a vida das crianças, principalmente, para que elas cresçam dentro de um padrão de vida, valorizando principalmente as pessoas que elas têm na vida delas, pai, mãe, irmãos, tios, avós, seja quem for, e também valorizando a própria vida. Né, que é muito importante nessa era de depressão, ansiedade e de tantos outros transtornos que a gente vê tanto na clínica. É tão importante falar sobre isso. Não limite seu filho a ser educado fora da realidade. Exatamente. Precisamos educar na realidade. Qual é a realidade da nossa vida? É essa. E nós não temos controle sobre ela. E muitas vezes a gente se depara com esse excesso de frustração, de ansiedade, justamente porque a gente está criando meio que nós estamos criando, não é nem a criança, um mundo imaginário ou um mundo blindado. E a gente muito confortável, né? Muito confortável, tudo muito fácil. E a gente não pode fazer isso com eles, porque a consequência, ela vem, e não é tão a longo prazo não, ela chega, e ela chega bem rápido. Então,
é necessário olhar e dizer assim, qual é a realidade que eu apresento hoje? Porque é a partir dessa realidade que eu construo pessoas fortes para que ela adentrem. Sim, e por isso que a gente tem que estar sempre olhando assim a forma de como os filhos da gente, eles entendem tudo o que acontece ao redor, né? Essa aproximação, e se você perguntar sobre o que você está sentindo, né? A gente vê, por exemplo, essa tragédia agora no Rio Grande do Sul, e tanta gente morreu, tanta gente perdeu tanta coisa, e muitas vezes se você perguntar a uma criança e a um adolescente, eles não vão nem saber o que está acontecendo. Né? Então eles vão, é como se eles estivessem ali se distanciando mesmo de uma realidade que para eles não vai acontecer comigo, então tá tudo bem. Isso. Ninguém está preparado para perder, mas nós vamos perder. Sim. Nós vamos perder. Então, quando a gente começa a trazê-los para essa realidade, né? Quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, eu começo a pensar quantos filhos estão sem pai. Quantas crianças não sabem nem onde os pais estão. E se essas crianças não foram direcionadas, né, anteriormente, o que vai ser delas emocionalmente? Sim. Então, ninguém está prevendo tragédia. Sim. Ninguém quer tragédia. Mas elas podem acontecer. Sim. Então, é tentar fazer uma educação preventiva daquilo que a gente não tem controle. Exatamente. Até o último dado que eu tinha visto, eram mais de 100 crianças órfãs. Né? Então, é todo o outro lado de como redirecionar essas crianças para novas famílias. Né? Então, além delas passarem por esse processo de perder as pessoas que ali lhe amparavam, elas perderam referência, né? Referência de casa, referência de tudo, e vão começar do zero. Então, é muito importante a gente estar trazendo essa realidade. Porque não é apenas um luto como se diz, familiar, é um luto também material. Sim, né? sim. É a sua história. Né? A sua história, que realmente ali foi um luto trágico. Exatamente. Gabriele, como é que a gente pode entender a psicologia, ela aborda dentro do processo de tratar o luto, o que é que ela traz, assim, de intervenção que realmente pode funcionar? Porque muitas vezes as pessoas começam o processo de terapia, eu vou fazer terapia por conta do luto, mas muitas vezes elas desacreditam que o processo da psicoterapia não vai conseguir amenizar essa dor. O ponto inicial e principal é você lembrar, a terapia ela não vai fazer você parar de chorar. Exatamente. Então, assim, lembre disso. A terapia, ela não rouba a nossa humanidade. Sim. Ela nos ensina a lidar com ela. Então, muitas vezes as pessoas desistem do processo da psicoterapêutico porque fizeram 1, 2, 3, 4 sessões. Gabriela, eu continuo chorando. Mas você vai continuar chorando. Né? O processo terapêutico para que você comece a ressignificar e principalmente a retomar a sua rotina, mesmo com a dor. Não há como, não existe um anestésico. Né, nesse processo de que eu vou lhe anestesiar e você vai retomar. Não, infelizmente, você vai ter que retomar com a dor. Então, o processo terapêutico é para que você aprenda a continuar nessa nova fase. E o choro, muitas vezes, ele continua também por meses seguidos. Então, se você começa um processo terapêutico esperando que a dor vá embora, ou que você entre num processo de aceitação muito rápido, né, não alimente essa expectativa que você vai se frustrar. Então, é importante, lembrem disso, um processo terapêutico, ele não tira a nossa humanidade, jamais, nem nos deixa anestesiado, né? Ele nos ensina a lidar e a continuar com essa dor do luto. Até porque é um momento que você está ali com um profissional e é um momento seu, né? Um momento que você pode sim chorar, é um momento que você pode relembrar daquela pessoa, falar sobre os processos de remorso também, né, Gabriele? Que eu também percebo muito que existe no luto, que também é algo diferente da dor e da saudade, que é esse remorso. É aquilo que eu não fiz, né? Exatamente. Aquilo que eu não fiz. É interessante, porque quando a gente começa a se deparar com números mesmo, eu acredito que hoje 70% das pessoas que enfrentam o processo do luto também vem com esse remorso, vem com essa dor, com essa mágoa, com essa culpa. Uma culpa muito inconsciente, eu poderia ter feito mais. Então, se você poderia ter feito mais por aquele que já se foi, comece a fazer o mais por aqueles que aqui estão. Para que você, de novo, não se depare com esse processo que realmente ele acaba prolongando essa ressignificação, ele acaba prolongando, porque você não tem mais como entregar aquela pessoa. Então, é uma forma mais longa de um processo terapêutico, mas que não deixa de ser importantíssimo esse profissional para te auxiliar. Porque existem pessoas que fogem desse processo terapêutico porque não querem falar, porque não querem chorar, porque eu estou bem, eu não quero falar. Mas é como você bem disse, é um momento seu.
é um momento que você precisa, né, começar a acessar ali esses lugares que muitas vezes você nem sabe que tem uma culpa, que tem um remorso, que tem esse eu não fiz. Então, quando você começa a acessar esses lugares, você começa a olhar o luto de uma forma menos pesada. Né? Não é que não doa, gente, vai sempre doer, lembrem disso, mas esse peso, né, da culpa, ele vai aliviando, porque você começa a falar, você começa a entender que você não tinha esse entendimento, você não tinha esse discernimento, né? Então não se culpe tanto. Eu sei que a gente precisa fazer mais diariamente, mas nós não temos esse olhar diário de dizer assim, hoje eu vou entregar tudo isso a essa pessoa que amanhã eu não posso ter. A gente não tem, infelizmente, é algo muito automático. Isso. Mas é onde eu vejo também que muitas vezes a gente vai fugindo, mais uma vez, do processo de aprender. Sempre, né? E aprender a viver, principalmente, que é algo que a gente meio que tem desconectado. A gente está tão ligado no automático que, por exemplo, a gente não valoriza mais as pessoas que estão próximas a gente. Então, você percebe que os filhos, eles muitas vezes não abraçam mais os pais, não se comemora mais o aniversário de um amigo ou de alguém da família, porque você postou uma foto no Instagram, ali deu tudo certo, você já, é como se você, não, já fiz minha parte, então tá tudo bem. E essa aproximação, ela vai distanciando, essa falta de aproximação, ela distancia, né, as pessoas das outras. Por isso que quando se parte, muitas vezes as pessoas ficam com aquele pensamento, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter visitado. E eu falo isso porque isso já aconteceu comigo. Eu penso que o WhatsApp, ele não dá o cheiro da pessoa, né? Isso. Exatamente. Você pode até ouvir um áudio ali, lembrar do tom de voz, mas é diferente o olhar da pessoa, o contato físico. Infelizmente, a gente está num tempo de que as pessoas têm preguiça de se relacionar. Né? É um tempo preguiçoso. Se eu mandei uma mensagem ou se eu postei uma foto no dia do seu aniversário, eu já fiz minha parte. Não importa mais se eu li, não é assim. Porque todas as nossas memórias, elas são muito mais fortalecidas quando acontece o contato físico. Né? Num processo de luto, que você não tem esse contato físico, esse abraço, esse acolhimento, você vai lembrar da pessoa, mas não com tanta intensidade. Eu falo muito isso e eu trago para o meu lado pessoal, o quanto hoje eu percebo como para mim foi difícil não poder, as pessoas que faleceram de Covid, a gente não teve como, né? Mesmo que fosse ali, infelizmente, naquela cena muito triste, mas eu queria ter visto, eu queria ter observado, eu queria ter dito para ele tudo aquilo. E receber aquela funerária com aquele caixão todo fechado, para mim foi muito difícil fechar o ciclo. Porque vários e vários dias eu fiquei com a sensação, será que realmente estava lá? Então, esse contato físico, esse olhar, esse perceber a pessoa que está ali, é uma ajuda também para você fechar ciclo ou para que você dê continuidade. Então, quando a gente não tem esse contato físico, gente, é muito doloroso. E é um processo que você começa a ter conflitos, né? Eu não tenho lembranças, vamos dizer assim, né? Quando eu não tenho contato físico, eu não tenho lembranças mais palpáveis. E aí a gente entra nessa preguiça de se relacionar, esquecendo dessas lembranças que são importantes nos nossos processos. Sim. E é onde, de fato, os afetos, eles são construídos, né? É no toque, é no abraço, é no beijo, é no carinho, é nas conversas, nas risadas. A gente só vai fazendo com que essa interação social afetiva, ela aconteça quando a gente faz isso. Nada substitui o ser humano. Nada substitui. Nós vamos avançar em tecnologia, a ciência vai avançar, mas o ser humano é o ser humano. Nada substitui esse contato físico, né? O cheiro da pessoa, a forma de falar, nada substitui. O ser humano, ele é realmente insubstituível pela tecnologia. Exatamente. E quando a gente encontra pessoas que procuram a gente para tratar os medos, falando em ansiedade, e a gente encontra muita gente que tem medo de morrer ou medo de perder alguém para a morte, como é que a gente vê isso? Precisa começar a fazer todo um retrocesso de como essa pessoa ela foi inserida com esse olhar do que é a vida, né? Porque às vezes a gente é inserido que a vida ela é algo extremamente contínuo, né? E quando a gente fala sobre contínuo, é uma forma natural que a gente vai ensinando sobre as fases, sobre a infância, sobre a adolescência, mas a gente precisa lembrar que no meio desse processo de ensinamento mesmo, a gente precisa ensinar que a vida é breve. Né? E esse medo de morrer muitas vezes vem de uma pessoa que ela não conseguiu aprender lá atrás com a perda. Ela precisa começar a entender o que é perder e para onde vai aquilo que eu perco. Né? E aí eu volto para a espiritualidade. Quando eu me deparo com alguém que está extremamente temeroso a morrer, eu preciso olhar para a espiritualidade dessa pessoa. Né? Para onde eu vou após isso aqui? Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. E isso acaba amenizando, né, esse medo, essa entrega, esse inesperado. Porque pode até ser inesperado porque eu não sei o dia e a hora.
mas Sim. eu espero que eu vá para algum lugar. Então, é sempre um efeito que ele vai dando, se vocês começarem a prestar atenção, uma ponte para a espiritualidade. Ele vai sempre caminhando para esse lugar espiritual. Então, quando eu me deparo com alguém que está extremamente ansioso, que está com medo da morte, que está com medo do falecimento dos seus entes queridos, como é que está a espiritualidade dela? É o ponto inicial de todo o tratamento. Como é que está a espiritualidade dela? Gente, e não tenham medo de perguntar. Você tem alguma prática espiritual? Como é que está? Você está parando pelo menos 30 minutos do seu dia para ficar em silêncio, para se fortalecer, fazer uma meditação, uma hora. Você está fazendo isso? Porque a gente ainda tem muito esse tabu. Sim, né? Infelizmente, ainda tem muito esse tabu. Mas eu conheço um grande amigo que é psiquiatra e ele me diz muito, né? Gabi, até os psiquiatras e os endócrinos hoje perguntam como é que está a sua vida espiritual? Então, é algo que a gente não pode fechar os olhos. A gente precisa abrir os olhos para isso. Porque ele vem como um potencializador do nosso tratamento. Então, medo de morrer, ansiedade, pânico, né? O pânico que acaba gerando todo esse terror, vamos dizer assim, no interior do paciente. Espiritualidade, terapia medicamentosa. Não, a gente não tem como fugir disso, não dá. Exatamente. Mas nessa era, já que você falou aí da questão da terapia medicamentosa também, a gente sabe que é extremamente necessário, né? Mas hoje a gente percebe também muitas vezes uma banalização muito grande sobre as medicações e parece que ninguém pode sentir mais nada e eu tenho que ir direto para o remédio. Então eu tenho que ter um remédio para dormir, eu tenho que ter um remédio para não sentir. E a gente muitas vezes já escuta isso no consultório, a pessoa dizendo assim, mas Deise, esse remédio que eu vou tomar, ele vai me fazer deixar de sofrer? Ele vai anestesiar minhas emoções? Aí eu digo, só se ele for um milagre. Gostei, só se ele for um milagre. Não tem como, gente. A dor é algo que precisa ser sentida, a gente precisa passar por esse processo. A medicação ela é extremamente importante para qualquer tipo de tratamento, mas você precisa entender que é a sua medicação. Não é a medicação do vizinho. Sim, né? Principalmente. É a sua medicação. Então, a partir do momento que eu entendo que a medicação ela é algo a mais do meu processo psicoterapêutico, eu não espero que a medicação haja sozinha. A gente precisa tirar esse paciente da caixa de remédio. O paciente parece que adentrou numa caixa de remédio e ele quer ficar lá. Né? Só lá, né? Só porque lá. muitas vezes estou tomando remédio também não vou fazer terapia. Gente, estou mais nem chorando. Exatamente. Né? Quando um paciente chega para mim, estou mais nem chorando, depois vamos voltar no psiquiatra, porque você tem que chorar. Porque essa anestesia das emoções é o que acaba muitas vezes deixando a gente preso num processo sem perceber. Sim. Né? Sim. Quantas vezes a gente está anestesiado porque não está mais chorando, porque está conseguindo o dia a dia, mas a gente não tratou. E aí quando a medicação dá uma baixa ou quando ela é retirada, o paciente entra num colapso. Sim. Novamente. Porque, na verdade, ele não fez algo comportamental. A terapia é para mudar o seu comportamento frente àquilo que você está enfrentando. O medicamento é o organismo. Sim. Então, se você não faz a parte do comportamento, uma hora esse medicamento ele não sustenta mais esse comportamento. Ou o comportamento acaba inibindo o efeito da medicação. Sim. Então, é um conjunto, não tem como. Precisa sair dessa caixa de remédio e entender quais são os meus comportamentos que agora precisam ser reajustados nessa fase. É onde as pessoas entram muito com aquela dúvida da dependência, né? Isso, eu vou tomar uma medicação e vou ficar dependente. Eu digo, só se você quiser. Nessa dependência, ela já é uma dependência guiada na sua cabeça, muitas vezes já é uma dependência certa, porque você não quer se desvincular. E muitas vezes as pessoas não querem mesmo ter trabalho, né? Eu digo, gente, mudar dá trabalho, crescer dói, e é um processo que todos nós precisamos aprender. Eu falo que a medicação, ela dá trabalho para a gente lembrar os horários, mas mudar o comportamento é um trabalho potencializado. Sim, exatamente. Porque a partir do momento que você acorda, até a hora que você vai dormir, você está a todo momento se avaliando, se analisando para ver onde precisa mudar. E a gente sabe que é difícil, né? Mas é algo tão surpreendente a terapia, que é um processo muito difícil, porque a gente vem de comportamentos viciosos, mas que quando a gente consegue é sobrenatural, né? A sensação de conseguir, a experiência de conseguir, ela realmente, ela diz assim, esse remédio vai ser só até um tempo. Eu vou conseguir sem ele. E esse é um intuito, né? Claro. Tanto da terapia medicamentosa como da psicoterapia. É olhar para o remédio e dizer, só vai até aqui, agora sou eu. Porque senão a gente não potencializa o ser humano com tudo que ele consegue. A gente sabe que consegue, né? É persistência, gente. Persistência, é não desistir de você. E aí você já tem que chegar na terapia, muitas vezes eu digo, acreditando que vai dar certo. Se você não acreditar, né? Que eu sempre falo, eu digo, gente, cadê a fé de vocês? Né? A fé é algo assim inacreditável, que nós seres humanos nós precisamos ter muito forte dentro da gente, mas viver de fato ela. Muitas vezes eu vejo as pessoas dizem que tem fé só da boca para fora. E lembrem, a fé ela é razão. Exatamente. Eu começo a entender que a fé, eu preciso fazer a minha parte,
né? E que Deus faz a dele. Sim, a fé, ela sim. é real, a fé, ela não é emocional. Sim. Então, não adianta muito eu ir para um psiquiatra, tomar a medicação. Não, mas eu tenho fé que esse remédio vai me fazer bem. Ele vai lhe fazer bem por um tempo. Mas se você não for para a psicoterapia fazer sua parte, mudar os comportamentos, infelizmente não vai conseguir. Então, a fé, ela é extremamente racional, precisa ser racional. Eu estou fazendo a minha parte, né? E eu acredito que também o universo, Deus está fazendo a parte dele. Mas não existe fé com você sentado numa cadeira. Não tem como. Não. Você precisa fazer. Uma fé madura é uma fé que você faz sua parte. Exatamente. E você vive o processo, né? Inclusive o processo da despedida, que eu acredito que são os mais tortuosos, né? Que é o velório, que passa aquele tempo todo. E muitas vezes eu ainda vejo hoje, as pessoas chegam aí e uma mãe que perdeu um filho, não, toma esse remédio aqui, você vai dormir. E a pessoa dorme e não vê nada daquilo que aconteceu. Quando acorda, já passaram-se uma semana. E aí ela olha para trás e diz, mas eu estava onde? Eu queria ter me despedido. Eu queria ter me despedido, eu queria ter sentido aquilo ali. Mas aí anestesiaram ela. Isso. Tá entendendo? Mas para que ela não sofresse, mas a dor ela vai vir. E muitas vezes vem de uma forma muito pior, porque ela não tem mais o momento ali de se despedir, de fazer esse momento dela com ela e com o filho. Então, tem que ter muito cuidado com esses anestésicos que a gente está sempre entregando para o outro. A pessoa precisa passar por esse processo. Por mais doloroso que seja, ela precisa vivenciar cada minuto desse processo. Então, se você tem medo que essa pessoa ela não suporte esse processo, fique do lado. Seja um suporte, um acolhimento, né? Mas não anestesie essa pessoa. Né? Realmente é você roubar o direito de se despedir daquela pessoa. E é muito pior depois. Sim, exatamente. Porque se sente muito mais, né? Então tem coisas na vida da gente que a gente tem que viver, tem que sentir de fato. A gente não pode fugir disso de forma nenhuma, né? Como é que a psicologia ela encontra formas de trazer para a pessoa uma ressignificação sobre a vida? Como é que ela orienta, né, para que a pessoa ela possa começar a olhar a vida de outra forma? Aceitando sua história, né? A gente pensa muito, quando eu falo sobre isso, as pessoas pensam muito, mas a minha história é muito tranquila, eu nunca tive grandes dificuldades na vida. Senta um pouco, só você e você, escreve sua história. Mas escreva também aqueles pontos que você começa a perceber que dói, que você tem vergonha. Então, esse processo que a psicologia vai fazendo com você ir ressignificando, a gente escuta muito essa palavra por aí, mas na verdade é você ir restaurando aquilo que não foi muito bom. Né? Nós não nascemos, como se diz, já com a idade que a gente tem hoje. A gente carrega uma história, uma cultura, uma base familiar. Então, a partir do momento que a gente usa a psicologia, a psicoterapia para ajudar o indivíduo a reescrever e restaurar com a mão dele, com a caneta dele, a gente está auxiliando ele a também ressignificar essas fases que não foram boas. E ele começa a se reolhar, vamos dizer assim, se reenxergar de uma forma mais positiva, o que muitas vezes vem de uma forma extremamente negativa. Eu gosto de fazer a comparação de quando a gente cresce num ambiente muito tóxico, é como que a gente passa um dia no churrasco. A gente passa um dia no churrasco e a gente não sente que o nosso cabelo, a nossa roupa está ali infectada, né? Sai desse ambiente para você ver uma coisa. Gente, quando você sai, que você chega em casa, você percebe assim, nossa, tem alguma coisa errada em mim. Então, muitas vezes a nossa história ela vem carregada disso. Né? E a gente não percebe. Então, esse momento terapêutico que você começa a se permitir é você sair um pouquinho dali e você olhar de fora. E aí você tem todo esse domínio, você tem todo esse controle de agora escrever como você quer, de agora escrever conforme você tem seus conceitos. Né? Nós somos carregados dos conceitos dos nossos pais. Sim. Então, a partir que eu chego em fase adulta, eu começo a entender, peraí, esse conceito que eles me entregaram, será que é realmente isso que eu quero para mim? Então, isso é um processo psicoterapêutico. Eu estou ressignificando a partir do meu olhar hoje para a vida. Exatamente. E na sua experiência mesmo do luto que você vive até hoje, como é que você consegue redirecionar o olhar da sua família em torno disso? Ou você consegue ou não consegue, muitas vezes a gente tenta, né? Mas nem sempre a gente consegue. Mas como é que você tenta fazer com que a sua família ela entenda esse processo? Um dos maiores desafios para mim nesse processo foi começar a entender que cada um da minha família tem um olhar diferente sobre a dor. Que é interessante, né, isso? Muito interessante, assim. Hoje, depois que eu retornei para Patos, eu comecei a perceber que hoje eu consigo ver minha mãe sentindo a dor de ter perdido um filho como mãe. Hoje eu consigo enxergá-la eu também sendo mãe. Eu consigo imaginar se fosse eu. Só que quando eu estava distante, muitas vezes eu me colocava no lugar de filha. Né? Aquela sensação tipo assim, mas ainda tem a minha irmã, né? Então eu queria muito que ela olhasse que ainda tinha 2 filhas. Mas hoje eu consigo entender que em vários momentos ela não consegue,
Em vários momentos, ela só olha para o que perdeu. E aí, hoje eu consegui entender que cada um tem um olhar. E a partir desse momento que eu entendi que cada um tem um olhar, eu comecei a dizer assim, não, a minha dor eu sinto de uma forma, né? Eu acolho a da minha mãe, a do meu pai, a da minha irmã, mas eu não vou levar o meu olhar para eles, falar sobre o meu olhar. Porque todas as vezes que eu tentei isso, eu percebi que eu feri muito mais. Sim. Porque o meu olhar sobre todo esse processo do luto do meu irmão, ele é algo mais amplo. Hoje eu percebo que, assim, por tudo que a gente foi construindo em família, eu percebo o quanto parecia que ele já sabia que ele não passaria dos 50 anos. Porque ele foi deixando tudo muito ajustado, sabe? Eu não lembro, eu convivi com ele faz 3 anos, eu convivi com ele 35 anos. Eu não me lembro de ter discutido com ele. Ele nunca deixou nenhuma porta aberta, entende? Todos os nossos assuntos, as nossas discussões comigo, com meu pai, com minha mãe, sempre ele fechava o ciclo. E hoje eu tenho esse olhar sobre. Só que quando eu tento levar esse olhar para minha irmã, né, elas não conseguem entender. Então é muito meu. Então, tentar reeducar esse espaço do luto, tentar ajustar cada um, é você compreender que todos têm uma forma de sentir, todos têm uma forma de olhar. Para mim, individualmente, eu fechei muito bem o ciclo com ele. Né? Hoje eu entendo que eu fui me desmamando, vamos dizer assim. A gente tomava café juntos todos os dias quando eu morava em Patos. E esse tempo que eu fui morar em Natal, a gente só se falava por telefone. Então, querendo ou não, a presença foi para mim, foi uma forma mais fácil, né, de ir se distanciando. Para minha irmã, não. Sim. Minha irmã continuava aqui. Então, são processos extremamente diferentes. Então, hoje eu vejo que eu consegui fechar um ciclo com ele, não da dor, não do luto. Lembrem disso, não do luto, mas com ele. E minha mãe não. Né? E hoje eu vejo como é diferente. Eu consigo vê-la como mãe, não mais como filha. A filha cobrava. Eu tô aqui, né? Sim. A mãe não, eu entendo. Exatamente. Até porque o seu processo de fé, ele provavelmente ele está muito mais avançado, né, nesse contexto. Assim, quando eu fui para Natal, eu digo que eu mergulhei. Eu passei 7 anos muito imersa nesse contexto, né, de fé. Eu comecei a atender o convento que eu atendo lá, atendo até hoje, as irmãs do convento do Carmelo. E eles me entregaram uma experiência de fé sobre a morte incrível. E hoje eu penso, eu digo, meu Deus, o Senhor me preparava para isso. E eu não entendia. Né? E eu comecei a atender pessoas da paróquia, eu comecei a ficar muito voltada para a igreja. Então, esse processo do meu irmão, para mim, foi um processo que eu estava vindo sendo preparada e eu não percebia. Né? E no momento de toda, né, turbulência ali, eu comecei a entender e sentir que eu estava apenas entregando ele a quem ele era, de Deus. Então, realmente, o meu olhar diante da minha família era um pouco diferente por essa minha experiência que eu já estava em Natal, mergulhada e sem saber para que era, mas era meio que uma preparação mesmo. Eu costumo dizer que nós temos sinais, né? A vida, ela vai dando sinais e a gente não entende, né? Qual é o propósito de eu estar aqui? Mas o que é que eu estou fazendo aqui? Né? E muitas vezes quando vai acontecendo as coisas na vida da gente, lá na frente a gente vai dizendo, mas agora eu entendi. Isso. Né? Então eu estou assim hoje porque eu tive aquele momento lá atrás para que eu pudesse me tão forte, desde que eu lembro que no dia 31 de maio do mesmo ano que ele faleceu, né, na semana ele já tinha sido internado, eu estava em Natal e eu não vinha para cá. E aí eu fui para a igreja, eu disse, eu vou rezar um pouco, vou meditar aqui para mim ver se eu consigo atender ou se eu vou para Patos. E no momento de oração, rezando, eu senti muito no meu coração assim, seu irmão vai para casa. Né? Nossa, eu me animei. Eu digo, gente, eu vou para Patos. Ele vai para casa, ele vai para Patos. Liguei para minha irmã, eu disse, estava em oração, então vamos confiar, vamos continuar rezando, Deus vai fazer a vontade dele, mas eu acho que ele vai para casa. Passou-se. E aí vem uma fase de uma revolta com Deus. Foi curto, mas teve, apesar de toda a minha experiência de fé. E aí eu vim para Patos, realmente teve o falecimento na sexta-feira depois que eu vim, e quando eu retomei para Natal, eu voltei na mesma igreja. E eu sentei no mesmo banco, fiz questão. Eu disse, Deus, você me disse que ia levar ele para casa. Como assim? Nem na mesma hora, mas ele está em casa. Exatamente. Ele está em casa. Então, esse processo de olhar para um lugar maior, né, de algo mais amplo. E aquilo me deu um conforto tão grande que eu disse, meu Deus, como a gente é pequeno humanamente. Como a gente também tem esse desejo de modular a fé conforme a gente quer. Sim, né? Exatamente. A gente tenta modular a fé para o nosso querer, porque eu queria que ele estivesse em casa. Mas aí depois a gente começa a entender e realmente é um cuidado muito forte que a gente não consegue humanamente explicar, mas é o cuidado de Deus sobre todas as coisas. E fé, ela está naquele sentido de você aceitar aquilo que é bom e aquilo que não for bom também, né? Isso. Que não são os nossos desejos apenas. A gente não tem esse controle, né? São os mistérios que a gente começa a entender de alguma forma, mas que nós não temos esse alcance de estar ali, de estar tocando, de estar questionando também. Então a gente precisa entregar, mas entregar realmente
acreditando que tudo vai dar certo. Porque senão seria muito fácil dizer que tem fé, né? Se Sim. tudo fosse moldado ao meu querer, a coisa mais fácil do mundo era dizer que eu sou uma pessoa de fé. Sim. Mas a fé é ser racional e entender que não vai ser de acordo com o que eu acho, com o que eu quero, com o que eu penso, não, mas de acordo com o que ele quer. Exatamente. E a gente já está chegando ao final desse programa maravilhoso, que a gente ficaria horas e horas aqui, mas o tempo passa muito rápido. E eu queria, Gabriele, que você deixasse uma mensagem para as pessoas sobre o que é o processo de luto, sobre o que é passar e sentir de fato esse processo, mas trazendo também essa espiritualidade que pode nos ajudar a passar por esse momento tão difícil. Eu acredito que eu vou deixar a mensagem como pessoa mesmo, né? Nem como psicóloga. Todas as vezes que a gente olha para a morte, a gente precisa lembrar o que é que a gente está vivendo aqui, né? A gente costuma muito falar, eu morreria pelo meu irmão. Hoje eu consigo dizer a todos vocês, hoje eu vivo por ele. Né? Se eu morreria por ele, hoje eu precisei aprender a viver por ele. Então, tentar não lutar contra o luto. Você tentar abraçar o luto, por mais que doa, e começar a aprender com ele. O que é que ele quer me ensinar? Será que eu preciso valorizar mais a vida? Será que eu preciso valorizar mais a família? Para que eu consiga entender que eu não tenho controle, né, sobre os inesperados da vida. Mas eu tenho controle de como eu posso hoje viver, inclusive com aquilo que ela me entrega que eu não quero. Então, começar a aceitar a vida de acordo com o que ela nos apresenta, com o que ela nos pede, com o que ela nos entrega. É um processo que a gente vai amadurecendo o nosso olhar para o que é a existência, para o que é o ser humano, para o que é o outro que está do nosso lado. Então, a gente começa a amadurecer esse olhar. Não somos daqui, não vamos levar nada. Eu acho que isso é algo que nossas avós dizem muito isso. Você não vai levar nada, e a gente nunca consegue entender. Mas quando a gente começa a amadurecer esse olhar realmente, né, o que a gente vai levar daqui é o que não cabe no nosso bolso, cabe no nosso coração, né, que é esse afeto, que é esse vínculo, que são memórias. Então, lembrem, construam aquilo que não cabe no seu bolso, mas cabe no seu coração, que você vai conseguir passar pelos os inesperados da vida de forma mais leve. E hoje você consegue ter esse sentido de gratidão por você ter vivido com ele 35 anos? Consigo, assim, eu acredito que ele foi o maior presente que eu tive na vida. Ele, para mim, era um exemplo de muitas coisas. E eu acredito que eu nem pediria a Deus para trazer ele de volta, sabe? Eu acho que era mais fácil dizer, deixa eu ir para aí, que deve ser melhor. Mas para mim realmente foi um grande presente. Ele não era só grande em estatura, mas ele era muito grande no coração, e para mim foi um presentão. É isso que eu sempre falo quando as pessoas perdem pessoas muito queridas, né? Eu sempre tento trazer esse sentido de gratidão, né? Seja grato. Você viveu com essa pessoa 20 anos, seja grato. Viveu 80, seja grato, né? A gente precisa trazer esse sentido de potencializar essa convivência, né? Esse laço, de alguma forma, porque eu vejo muito que a gratidão ela vai amenizando essa dor. Né, a gratidão ela vai tornando suficiente o nosso dia a dia, né? É muito bom você conseguir, em meio à dor, despertar esse olhar de gratidão. E o que é que essa pessoa deixou para você? Então agradeça, né? Exatamente. Mesmo diante da dor, da saudade, da ausência, lidar com a ausência é muito difícil, né? Bastante. Assim, a ausência física é algo que volta ou outra, a gente diz, eu só queria um abraço hoje. Eu só queria sentir aquele abraço hoje. Exatamente. Aí a gente vai se reconfortando na fé. Exatamente. Nosso muito obrigada, Gabriele, por você estar aqui, por você falar sobre a sua experiência, né, pessoal, sobre esse processo de luto, trazer as questões da espiritualidade também, que é muito importante, da psicologia, né, todo o seu teor teórico, né, de tudo aquilo que você traz e vivencia também hoje na clínica. Então, nós estamos extremamente agradecidos por sua presença. Eu que agradeço, assim, é sempre um prazer falar sobre psicologia, sobre espiritualidade, mas eu acredito que a comunicação, ela vai abrindo o nosso olhar sobre a vida, então é importantíssimo sempre. Com certeza. Então, gente, eu quero que vocês compartilhem esse programa, ele é muito importante para que várias pessoas possam ter acesso, principalmente aquelas pessoas que estão passando por um processo de luto hoje, que precisam entender um pouco sobre psicologia, fé, espiritualidade, sobre gratidão e sobre como você redirecionar essa dor, que muitas vezes ela não vai ter cura mesmo, mas ela vai poder ser sanada da melhor forma possível. Então eu quero que vocês compartilhem esse programa através das nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook, e possam entender todo esse contexto que a gente começou a falar aqui, e a gente teve essa conversa numa desenvoltura maravilhosa, que eu tenho certeza que vai agregar muito a vida de vocês, tá certo? Então, até mais e fiquem bem.
só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, Falando, lendo. escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Os programas Coração Paraibano e Opera Paraíba têm levado mais saúde para todos os paraibanos. E com o programa Paraíba contra o Câncer, o cuidado vai continuar, com a garantia do acesso ao diagnóstico precoce e tratamento especializado, além da ampliação da realização de cirurgias oncológicas em todo o estado, em 17 hospitais da rede pública. Viva nosso melhor momento na saúde. Governo da Paraíba. No Brasil, 1 em cada 4 mulheres sofre violência obstétrica, antes, durante ou depois do parto. Agressões físicas e verbais, humilhação, negligência e desinformação são exemplos de violência obstétrica. A vida não pode começar com violência. Denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa da Paraíba e Ministério Público. E assim, leva o título de novo, agora pela 6ª vez. O Hexa é nosso. Vem pra BrisaNet, líder em satisfação pela 6ª vez, segundo a Anatel. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, é empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente.